Pessoal, nós estamos aqui no livro de Números. Nós estamos aqui no livro de Números, capítulo 4, versículo 1. Jeová disse então a Moisés e a Arão. Arão, vocês sabem que ele é irmão mais velho de Moisés. É sacerdote ordenado por Deus. Versículo 2. Deve-se Jeová então conversou com Moisés e Arão e disse assim, no versículo 2, deve-se fazer um censo é contar dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, segundo as suas famílias e segundo as suas casas paternas. Versículo 3, de todos os de 30 anos a 50 anos de idade, que fazem parte do grupo designado para trabalhar na tenda de reunião. Versículo 4. Este é o serviço dos filhos de Coate na tenda de reunião de Deus. É algo santíssimo. Versículo 5. Quando o acampamento estiver para partir, Arão, que é o sacerdote, e os seus filhos, os filhos de Arão, que são sacerdotes, ordenados por Deus, entrarão e tirarão a cortina de separação e cobrirão a arca do testemunho com a cortina de separação. Versículo 6. Colocarão sobre a arca de testemunho uma cobertura de pele de foca. Estenderão por cima da pele de foca, que está também sobre a arca do testemunho, um pano azul. Deus gostava de azul, né? Será que continua gostando de azul, né? E colocarão nela, na arca do testemunho, os varais para carregá-la. Lembra que ele mandou fazer os varais para carregá-la? Versículo 7. Eles também estenderão um pano azul sobre a mesa dos pães da preposição e colocarão sobre a mesa de preposição os pratos, as taças, as tigelas e a jarra das ofertas de bebida. Os pães que são oferecidos regularmente devem permanecer sobre ela, a mesa de preposição. Versículo 8. Estenderão sobre a mesa de preposição um pano escarlate, vermelho, é um vermelho bem escuro, já chamamos de vermelho escarlate. Colocarão sobre a mesa uma cobertura de pele de foca e colocarão nela, na mesa, os varais para carregá-la. Versículo 9. Depois pegarão um pano azul e cobrirão o quê? O candelabro usado para a iluminação e também as lâmpadas, os apagadores, os cinzeiros e todos os recipientes de óleo usados para mantê-lo aceso. Versículo 9. Depois pegarão um pano azul, Deus gostava de azul mesmo, e cobrirão um candelabro usado para a iluminação. Vão cobrir o candelabro com pano azul. Vai cobrir também as lâmpadas com pano azul. Vai cobrir os apagadores e os cinzeiros com pano azul. E vai cobrir todos os recipientes do óleo usados para mantê-lo aceso com pano azul. Versículo 10. Embrulharão o candelabro e todos os seus utensílios numa cobertura de pele de foca e o colocarão numa barra para ser carregado. Versículo 11. E estenderão um pano azul sobre o altar de ouro, que é de Deus, e colocarão sobre ele uma cobertura de pele de foca e colocarão nele os varais para carregá-lo. Versículo 12. Então pegarão todos os utensílios que usam regularmente ao servir no lugar santo e os colocarão num pano azul. Colocarão sobre eles uma cobertura de pele de foca e os colocarão numa barra para serem carregados. Versículo 13.
Eles devem retirar cinzas do altar e estender sobre o altar um pano de lã roxa. Versículo 14. Colocarão sobre o altar todos os utensílios que usam ao servir junto ao altar. Vão colocar em cima, no altar, os braseiros, os garfos, as pás e as tigelas, todos os utensílios do altar. E deve estender sobre o altar uma cobertura de pele de foca e colocar sobre o altar os varais para carregar o altar. Versículo 15. Quando o acampamento de Deus estiver para partir, Arão, o sacerdote, junto com os sacerdotes filhos de Arão, terminarão de cobrir o lugar santo de Deus e todos os utensílios do lugar santo de Deus, eles vão terminar de cobri-lo. Então os filhos de Coate entrarão para carregá-los, mas já vão estar todos ali cobertos com as coisas, pele de foca, tecido azul, lã roxa, que seria todo, o tabernáculo de Deus. Versículo 15. Então, os filhos de Coate entrarão para carregá-lo, mas não devem tocar nas coisas do lugar santo. Só vão carregar. Não pode tocar em nada que é do tabernáculo de Deus. Senão, se eles tocarem, no versículo 15 está dizendo, Deus falou, se eles tocarem, eles vão morrer, morrerão. Essa é a responsabilidade dos filhos de Coate em relação à tenda de reunião de Deus. Versículo 16. Eleazar, que é filho de Arão, o sacerdote também, todos dois, Eleazar sacerdote, Arão sacerdote, ordenado por Deus, é responsável por supervisionar o óleo de iluminação, o incenso perfumado, a oferta de cereais que é feita regularmente e o óleo de unção. Ele supervisiona todo o tabernáculo e tudo o que há dentro do tabernáculo, incluindo o lugar santo e seus utensílios. Versículo 17. Jeová disse mais a Moisés e o seu irmão de Moisés, Arão, o irmão mais velho de Moisés, Arão, que era o sacerdote junto com seus dois filhos, que dois filhos Deus matou, porque chegou perto de Deus. Versículo 18. Não deixem a tribo das famílias dos coatitas ser eliminada dentre os levitas, tá bom? Versículo 19. Mas façam o seguinte para eles, para que continuem vivos e não morram por se aproximar das coisas santíssimas que é de Deus, Pai de Jesus. Arão, sacerdote, e os filhos de Arão, que são sacerdotes, entrarão e designarão a cada um deles seu serviço e as coisas que cada um deles carregará, que são os levitas, senão eles vão morrer. Você pode carregar isso, você pode carregar aquilo, mas se você carregar uma coisa que eu não pedi, você morre. Deus te mata. Versículo 20. Eles não devem entrar e ver as coisas sagradas, nem por um instante. Eu não quero que os levitas, os coatitas, vejam nada que é meu, Deus disse, nada que era dele. Nem vê, nem por um instante. Está no versículo 20 do capítulo 4 de Números. Senão, se eles conseguirem ver por um instante, Deus mata eles, eles vão morrer. Versículo 21. Jeová disse então a Moisés, versículo 22. Moisés, deve-se fazer um censo, é você contar quantas pessoas tem, dos filhos de Gerson, segundo as suas casas paternas e suas famílias. Versículo 23. Você deve registrar todas as pessoas ali dessa família que tem 30 anos de idade a 50 anos de idade, que fazem parte do grupo designado para servir na tenda de reunião de Deus. Versículo 24. Isto é o que as famílias dos gersonitas, que é de Gerson, estão designadas para fazer e carregar. Versículo 25. Eles carregarão
os panos do tabernáculo, vão carregar a tenda de reunião de Deus, vão carregar a sua cobertura e a cobertura de pele de foca que há por cima dessa cobertura do tabernáculo. Vão carregar a cortina da entrada da tenda de reunião de Deus. Versículo 26. Os cortinados do pátio eles vão carregar a cortina da entrada do pátio de Deus, que cerca o tabernáculo todinho e o altar de Deus. Vão carregar as cordas de fixação, porque é tipo uma tenda, não tem a tenda de circo? Era assim. Que Deus me perdoe. Todos os seus utensílios e tudo que é usado nesse serviço. Essa é a sua designação. Versículo 27. Todo o serviço dos gersonitas e tudo que eles carregarão deve ser supervisionado pelo sacerdote Arão e os 2 filhos de Arão, que são sacerdotes também. Vocês designarão como responsabilidade deles todas essas coisas que eles irão carregar, que são santos, são de Deus. Versículo 28. Esse é o serviço que as famílias dos gersonitas, que é da família do Gerson, devem realizar na tenda de reunião de Deus, e suas responsabilidades estão sob a direção de Itamar. Itamar é um dos sacerdotes, que é filho de Arão, que é também sacerdote. Versículo 29. Quantos filhos de Merari você, ó Moisés, o registrará segundo as suas famílias e segundo a sua casa paterna? Versículo 30. Você, Moisés, registrará as pessoas que têm de 30 anos a 50 anos de idade aí da casa, da família de Merari, tá bom? Versículo 31. Isto é o que eles têm a responsabilidade de recarregar, como seu serviço na tenda de reunião de Deus. Eles vão carregar as armações do tabernáculo de Deus, as travessas, suas colunas do altar de Deus, suas bases com encaixe do altar de Deus, do tabernáculo de Deus. Versículo 32. As colunas do pátio ao redor, suas bases com encaixe, suas estacas e suas cordas de fixação, junto com todo o seu equipamento e tudo que está relacionado com esse serviço. E vocês, Moisés, Arão, lhes designarão por nome o equipamento que eles têm a responsabilidade de carregar. Não pode carregar qualquer equipamento, tem que carregar o que você mandar carregar, não pode pegar outro. Versículo 33. E assim que as famílias dos filhos de Merari devem servir na tenda de reunião de Deus, sob a direção de Itamar, que é um dos sacerdotes. Itamar é filho de Arão, o sacerdote também. Versículo 34. Então Moisés, que é irmão de Arão, mais novo, e os maiorais da Assembleia registraram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e segundo a sua casa paterna. Versículo 35. Todas as pessoas que tinham 30 a 50 anos de idade, que faziam parte do grupo designado para servir na tenda de reunião de Deus. Versículo 36. O total dos registrados, segundo as suas famílias, foi de 2.750 pessoas. Versículo 37. Esses foram os registrados das famílias, os coatitas, todos os que serviam na tenda de reunião de Deus. Moisés e Arão os registraram, os coatitas, segundo a ordem de Jeová dada por meio de Moisés. Versículo 38. Os filhos de Gerson foram registrados segundo as suas famílias e segundo a sua casa paterna. Versículo 39. Todas as pessoas que tinham 30 anos a 50 anos de idade, que faziam parte do grupo designado para servir na tenda de reunião de Deus. Versículo 40. O total do registrado segundo as suas famílias e segundo a sua casa paterna foi de 2.630 pessoas. Versículo 41. Esse foi o registro das famílias dos filhos de Gerson, 2.630 pessoas, todos os que serviam na tenda de reunião de Deus. Moisés e Arão
os registraram segundo a ordem de Jeová. Versículo 42. Os filhos de Merari foram registrados segundo as suas famílias e segundo a sua casa paterna. Versículo 43. Todos os da família de Merari, de 30 anos a 50 anos de idade, que faziam parte do grupo designado para servir na tenda de reunião, versículo 44. O total dos seus registrados, segundo as suas famílias, foi de 3.200 pessoas, dos Merari. Versículo 45. Esse foi o registro das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão registraram, segundo a ordem de Jeová dada por meio de Moisés. Versículo 46. Moisés, Arão e os maiorais de Israel registraram todos os levitas segundo as suas famílias e segundo as suas casas paternas. Versículo 47. Eles tinham de 30 a 50 anos de idade. Os levitas também foram contados, aqueles que tinham de 30 a 50 anos de idade, e todos foram designados para prestar serviço e carregar as coisas relacionadas com a tenda de reunião de Deus. Versículo 48. O total dos registrados foi de 8.580 pessoas. Versículo 49. Eles foram registrados segundo a ordem de Jeová, dada por meio de Moisés, cada um segundo o seu serviço designado e o que devia carregar. Foram registrados assim como Jeová havia ordenado a Moisés a fazer.